Olá, alegria imensa, estamos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida, programa no qual nós lemos e respondemos os e-mails que nos são encaminhados. E esse primeiro e-mail nos diz porque sempre que me deparo com as situações do dia a dia, eu não consigo seguir os ensinamentos da doutrina espírita. E aí o autor do e-mail diz o seguinte: Doutor Adão, por favor, me ajude a entender porque sempre que estou em contato com leituras, palestras espíritas ou assistindo filmes como o de Chico Xavier, sinto que vou conseguir praticar as orientações e os ensinamentos passados pela doutrina espírita. Mas, quando me deparo com as situações do dia a dia, eu não consigo colocar em prática. Me sinto impotente, fraca para seguir a vida de uma forma melhor e mais saudável. Me ajude a entender e fazer as devidas transformações. Obrigada. Minha querida, é uma mulher que passou esse e-mail, né? Ela está dizendo da dificuldade em viver aquilo que a doutrina ensina. Nós ainda hoje brincamos com alguém, viu, minha querida, dizendo assim, uma pessoa que estava também se queixando, a mesma coisa que você, nós perguntamos se ela ia numa academia, pagava inscrição e pagava também a mensalidade, e depois pedia para ir para a sala de sofás ou para uma sala de redes, se ela ia reclamar que não tinha uma sala de redes na academia. E explicamos que é exatamente assim que funciona a nossa vida e o desenvolvimento para a vida. Então, a encarnação é como se fosse a entrada numa academia. E isso aqui é como se fosse um propósito de malhação. Você viver uma determinada vida é como se você tivesse um propósito de malhação. Malhação para corrigir o quê? O que corrige-se quando você vai para uma academia? Você quer desenvolver musculatura, então, se você quer desenvolver bíceps fortes, vai fazer o quê? Os exercícios que serão adequados ao desenvolvimento dos bíceps. Você quer desenvolver, por exemplo, uma parede abdominal forte, você vai fazer exercícios abdominais. Você quer desenvolver pernas fortes, você vai fazer exercícios para as pernas. Você quer desenvolver o corpo inteiro, você vai fazer exercícios para todo o corpo. E por que você faz isso? Porque você tem um propósito. E esse desenvolvimento físico que você faz numa academia, ele se opera através de uma oposição. Então, quanto mais oposição você recebe, mais força você desenvolve. Quanto mais força você desenvolve, mais oposição você precisa para continuar desenvolvendo. Ainda brincamos com essa pessoa de hoje dizendo assim, você vai para uma academia e vai querer desenvolver bíceps. Então, o treinador põe um halter, um peso na sua mão de 2 quilos de cada lado. E você começa a levantar aquilo, eu estava falando com uma mulher, né? Com uma certa dificuldade, apesar de serem 2 quilos. Às vezes, para você ficar levantando, fazendo o mesmo gesto sempre, né? Fica difícil. Mas até que chega um momento que você desenvolveu bíceps adequados, e aí o que é que você faz? Você faz com muita facilidade aquele exercício. E, de repente, os pesos, os halteres que você está usando, se tornam inadequados para o seu desenvolvimento, para o seu exercício. Aí o que você vai necessitar? De halteres mais pesados. Aí chega o personal trainer, o seu fiscal de desenvolvimento, seu supervisor, e vai dizer para você, olha, esse peso de 1 quilo não adianta mais para você. Você, para continuar se desenvolvendo, você vai precisar de aumentar o peso. Vamos pôr mais meio quilo de cada lado. Então você vai levantar 1 quilo a mais, depois 2 quilos, depois 3 quilos, e vai cada vez mais. Aí, minha querida, a parábola dos talentos diz assim, quando vai aquele servo que recebeu 10 e multiplicou, ele diz, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. O que ele ouve do Senhor dos talentos é, servo bom e fiel, é um elogio. Depois, foste fiel nas pequenas coisas, te darei intendência das grandes. Ele tem uma promoção. E depois um convite para uma festa, entra no gozo do teu Senhor. Isso significa o quê? Que você assume um determinado compromisso, quando você entra na vida, para você
fazer um desenvolvimento que leve em consideração os propósitos divinos da existência. Aí, você fazendo esse desenvolvimento, vai chegar o momento que você vai no plano espiritual, você sai dessa vida, passa no plano espiritual, e você vai participar de uma reunião onde vão se apresentar os seus perseguidores, os seus obsessores. Aí você pode descobrir que aqueles que se apresentam têm um determinado gabarito, que você pode desenvolver mais as suas energias enfrentando-os. E se você os enfrenta bem e você os vence, você vai se candidatar a ter outros opositores na sua vida. E é só a oposição que vai te fazer ter um desenvolvimento adequado. Tanto é que a palavra Satanás quer dizer opositor. O que mais nós chamamos de opositor? Opositor é a própria vida material. O seu corpo material faz oposição a você. A vida material faz oposição a você. Você quer aprender cada vez mais, você quer comer, você quer gozar a vida, você quer ficar à toa. Então você começa a ter dificuldade no seu desenvolvimento. Mas aí vem a doutrina espírita e te traz todos esses esclarecimentos a que você se referiu. Você escuta tudo, né? Pelo que você disse, você já não é aquela pessoa de quem se pode dizer entra por uma orelha e sai pela outra, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, você presta atenção e você quer viver os postulados da doutrina espírita. Mas quando você vai colocar em ação os postulados da doutrina espírita, você encontra muita dificuldade. Isso é absolutamente normal. Como nós estávamos dizendo, se você encontrasse facilidade, você não estaria numa academia real, mas numa academia fajuta, que ia cobrar de você para te pôr numa rede, ou se não, colocar uma almofada, um isopor na sua mão para você fazer exercício com ele. Daí você verificar que você está sempre sendo chamado, mas está sendo chamado para uma luta. Por exemplo, você é chamado para quê? Você é chamado para fazer um plantio de trigo. Depois você é chamado para colher milho. Depois você é chamado para cuidar de uma roça. Depois você é chamado para cuidar de um tesouro que é posto sob sua guarda. Você é chamado para ser o guardião de um tesouro. O tesouro do Cristo. Tanto é que nessa viagem que nós fizemos em 2009 para a Palestina, nós aprendemos muita coisa que se fazia lá, né? Muita coisa que se fazia lá. E essa de você ter que carregar uma prova, você pensar uma prova, você carregar uma cruz, foi o que mais nos chamou a atenção e das pessoas que nos acompanhavam. E é tão marcante essa história de que nós temos dificuldade de colocar em prática aquilo que o Cristo nos ensinou, que quando nós chegamos lá na Palestina e em Jerusalém e fomos fazer o percurso que Jesus teria feito carregando a cruz, o que o guia nos fez? Nos levou até o alto do Gólgota e nós descemos o Gólgota no caminho que Jesus fez na ascensão, subindo o monte do Gólgota. Nós fizemos aquele percurso descendo. E de uma maneira tal, nós estávamos mobilizados, que eu chorei muito naquela descida, porque tem uma vibração, né, que a gente não se é envolvido, mas em cada canto era como se tivesse um atulhamento de pessoas e cada uma delas gritando $1, $1, $1, $1 e oferecendo tudo quanto era bugiganga que você pudesse imaginar. Então, ficou fácil agora você fazer a Via Crucis, porque faz o contrário. Até para fazer como turismo, a gente faz o contrário. Nós não estávamos subindo. E aí, essa questão de $1, $1, $1, nos fez, na primeira oportunidade que tivemos que fazer uma prece, reunir o grupo inteiro para fazer uma prece, dizer: Senhor, você expulsou os vendilhões do templo, eles vieram para o meio da rua. E você se tornou o principal garoto propaganda desse comércio fantástico que existe aqui.
O Egito é como se fosse uma favela quando nós passamos por lá. E um dia depois estávamos na Palestina, é como se fosse um jardim. E quem é que propicia toda a fortuna para aquele jardim? Qual é a principal exploração que se faz lá? A principal exploração que se faz é de uma personalidade chamada Jesus. É claro que o Evangelho é pensado, é proposto de maneira completamente diferente. Se a imagem não é de Jesus, se é uma imagem de qualquer outra, uma outra representatividade, ela é quebrada. Só se admite a imagem de Jesus e de Moisés. Fora disso, entre Moisés e Jesus, fora dos dois não há salvação. Quando nós sabemos, pelo que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. O que traz salvação é o amor ao próximo, é a caridade. Então, vamos pensar um pouco nisso, minha querida. Por que você tem dificuldade? Você tem dificuldade pela mesma razão que eu também tenho dificuldade de colocar as coisas na minha vida, de vivenciar tudo aquilo que o Cristo nos pediu. Compreende? Então, não se preocupe que não é só você que tem essa dificuldade, não. Mas a coisa mais importante é nós não ficarmos fixados nem no negativo nem no erro, mas nos fixarmos naquilo que é de melhor para a nossa evolução e para a evolução do nosso semelhante. Vamos ver agora o segundo e-mail. Mas que coisa, né? Estava lendo o Evangelho quando meu nariz sangrou e senti um forte cheiro no ar. Foi apenas coincidência? Doutor Adão, é um prazer falar com o senhor. Sempre assisto o seu programa e acho muito interessante. Por favor, me tire uma dúvida. Um dia desses, estava lendo e explicando o Evangelho segundo o Espiritismo para um parente, quando vi que meu nariz estava sangrando e um cheiro muito forte, como de leite azedo, pairou sobre o ar. Isso tudo foi coincidência ou tem algo a mais? Bem, nós não podemos dizer que isso foi coincidência, se tem algo a mais, só se tivéssemos uma oportunidade de termos acesso a você e examinarmos a sua vibração, a vibração das entidades que estão a seu lado, aí sim nós poderíamos tranquilamente dizer, foi um disfarce, foi alguma coisa que você não deve procurar imitar, e tudo bem. Aí você ficaria mais tranquila, não é isso? Mas nós não podemos fazer esse tipo de julgamento, compreende? Porque não sabemos o que estava na sua cabeça, nem na cabeça desse primo de quem você recebeu o convite para que ele entrasse em contato conosco. Nós vamos ver agora o outro e-mail. Há sofrimento ou aflições das quais não somos responsáveis? E o missivista diz assim: olá, doutor Adão, antes de entrar no assunto, gostaria de dizer que tenho um pouco de conhecimento da doutrina espírita e também trabalho na mesma doutrina. Fiquei com uma dúvida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Causas Atuais das Aflições. O penúltimo parágrafo diz: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. A primeira sentença diz claramente que todas as aflições são causadas por nós. Não diz exatamente isso, que todas as aflições são causadas por nós. Está dizendo lá, todas as aflições naquele contexto, mas não fala que são todas as aflições. Eu não estou aqui com o Evangelho para saber se é exatamente como você está dizendo, mas com certeza da leitura não dá para depreender que são todas as aflições. Mas quando fala todas as aflições dentro daquele contexto que está sendo examinado. Já na segunda diz que em grande número de casos somos os responsáveis. Grande número de casos não são todas, é verdade. Grande número de casos não são todas. Por isso que diz, em grande número de casos, naqueles casos, dentro daquele contexto, nós, em grande número de casos, nós somos culpados. Agora, todas aquelas aflições que nós demos causa e que estão dentro daquele contexto, daqui nós somos todos. Todas são de nossa responsabilidade. Fica então a dúvida. Há sofrimentos ou aflições das quais não somos responsáveis? É que quer dizer, será que há aflições pelas quais nós não somos responsáveis?
Se isto for verdade, então o sofrimento não deveria ser também uma das leis divinas ou naturais, como encontramos no Livro dos Espíritos. Olha, querido ou querida missivista, eu só queria dizer o seguinte: o que o Evangelho está nos dizendo é que há sofrimento, é necessário que haja sofrimento. O próprio Cristo, antes da ascensão, dirigindo-se aos apóstolos, ele diz o seguinte: no mundo tereis tribulações. Significando o quê? Nós estamos aqui no mundo, teremos tribulações, ou seja, teremos sofrimento. Ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é importante que haja sofrimento. Agora há pouco nós falávamos com uma outra pessoa que tinha nos perguntado alguma coisa sobre a dificuldade que tem de pôr em prática os princípios da doutrina espírita. Nós explicamos. Nós gostaríamos que tudo fosse tão fácil, né? Pôr em prática os princípios da doutrina espírita é um aprendizado. Então você vai vivenciando e vai fazendo um aprendizado. De quê? De ter essa garra de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Ora, então você causa aflições nesta vida. Se você causou aflições, você está causando aflições para você. Porque está escrito assim, aquilo que você semeia, você tem que colher. Aí aparecem dois contextos. Porque o livro, esse capítulo que você fala, causas atuais e causas anteriores às aflições. Esse capítulo é o capítulo 5º, que diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Qual é o consolo do aflito? Está no capítulo 6º, que é a verdade, é o conhecimento. O capítulo 6º diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o capítulo 6º, quando diz que nós vamos conhecer a verdade, e tem várias mensagens do Espírito da Verdade, que nós vamos conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Qual é essa libertação? Exatamente a verdade que vai dizer, olha, você está sofrendo, você está com aflições, a responsabilidade é sua. Em grande parte por aquelas, né, as causas estão nesta encarnação. Quando você deixou de fazer a coisa certa, quando você foi imprudente, então as causas estão nesta encarnação. Aquelas cujas causas não estão nesta encarnação, e que você não sabe, não é capaz de explicar, por que eu fiz, por que eu estou sofrendo desse jeito, com certeza são causas anteriores a esta encarnação. Então, essas causas estão em outra encarnação. E aí você teria que procurar saber. Ou você estuda a doutrina espírita e aceita que são causas de outra encarnação, ou senão você vai fazer um tratamento. Por exemplo, nós trabalhamos com terapia de regressão a vidas passadas. Aí você vai saber por que é que você tem determinadas aflições nesta vida. E às vezes não é muito difícil não descobrir por que é que se tem aflições nesta vida. E nós temos aflições porque nós causamos aflições. É consequência da lei. Aquilo que semeares, tu mesmo haveres de colher. Veja, Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro estava com uma espada, ele saca da espada e corta a orelha do Malcolm, que é um dos guardas do Sinédrio. Jesus vai lá, pega a orelha do cara e conserta a orelha do sujeito e diz, guarda a tua espada, Pedro. Quem vive pela espada, morre pela espada. Antes já havia sido dito, né, que a gente paga por aquilo que faz. Aquilo que semeia tem que ser colhido. Aquilo que semeares, tu mesmo havereis de colher. E é muito interessante, por quê? Aquilo que semeares, tu mesmo havereis de colher, significa você semeia, você colhe. Aquilo que você semeia é você quem colhe. Significa, em primeiro lugar, que você não pode terceirizar a colheita. Mas a coisa bonita é que você também não pode terceirizar a semeadura. Não pode terceirizar. Sempre você também vai ficar de que forma nesta situação? Vai ter que fazer a sua semeadura. Ah, mas isso é assim mesmo? Olha só, Jesus diz assim, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou seja, negue-se a fazer aquilo que o mundo quer. Tanto é que diz assim, isso até é objeto do capítulo 16º do Evangelho. Não podeis servir a dois senhores. Então, para você seguir o Cristo, você vai ter que servir ao Cristo. E servir o Cristo é se opor ao mundo. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Então você se opõe ao mundo para poder servir ao Cristo. Tanto é que o mundo se chama opositor. E a palavra opositor é Satanás, a matéria. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Mas servir a Deus é fazer a vontade de Deus. E para você fazer a vontade de Deus, você tem que ser submisso às leis divinas que estão na sua consciência. Então, é difícil, sim, nós seguirmos os princípios da doutrina espírita. É difícil, sim, essa história de você se lembrar, né? As causas das aflições, elas estão nesta vida ou estão nas anteriores? Eu sou responsável por todas as causas, por todas as suas aflições. Você é o responsável. Mas acontece que essa responsabilidade significa culpa minha? Isso, veja só, nós somos tão arrogantes que nós fazemos essa pergunta. Então eu aprontei para estar merecendo isto? Se eu sou o responsável, eu aprontei para merecer isto? Nós vamos dar essa resposta depois do intervalo. Aguarda aí que já já nós voltamos para darmos sequência a essa nossa conversa no nosso programa Alma Querida.